Povo de Deus, Jeremias capítulo 23 e capítulo 24. E aqui basicamente o texto vai falar sobre a questão do, das profecias falsas, né, dos falsos profetas e da questão dos maus pastores, no capítulo 23. É isso. E no capítulo 24, mais uma vez teremos uma ilustração, né, Deus usando uma ilustração para mostrar a realidade do povo. Aqui no capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 8, nós temos primeiramente uma denúncia contra os maus pastores, e nós já aprendemos quando o texto no Velho Testamento fala de maus pastores, nós não podemos resumir a ideia de pastores que nós temos hoje em nosso tempo. Porque pastores aqui no Velho Testamento é liderança. E essa liderança é muito mais ampla do que nós pensamos hoje como pastores. Então ali é rei, sacerdote, profeta e líderes em geral. Então havia uma corrupção generalizada e esse pessoal estava tudo corrupto. Então esses pastores aí é muito mais amplo do que a ideia de pastor que muitos têm hoje, que é uma pessoa só. Entendeu? E outra coisa interessante é que se você comparar os erros desses pastores e comparar os erros do pastor hoje, dos pastores de hoje, que são específicos, porque os pastores daquela época são várias lideranças, né? Como falei, rei, profeta, sacerdote, anciões líderes em geral. Então, é amplo as pessoas. Pastores de hoje, geralmente é um só, que é o líder da igreja. É aquele que é o líder da igreja, está se referindo a uma pessoa só. Então, cuidado para você não resumir, não fazer uma interpretação muito restrita. Né? E fazendo uma comparação do pastor de hoje, que é um líder só, aquele que é líder da igreja, com os pastores, né, com os líderes, né, ou até pastores de hoje, com os pastores do passado, quais eram os erros desses pastores lá do passado? Eles eram corruptos, eles praticavam corrupção. Né? Ele praticava suborno, injustiça, né? Idolatria, aquela idolatria que substituía Deus. Então é um contexto muito diferente. E é isso, eles realmente acabavam fazendo que as ovelhas, né, que os seus liderados ficassem dispersos. O que é disperso aí? Disperso da lei, disperso de Deus, disperso das normas, de princípios. Né? E hoje, quais são geralmente os erros dos pastores de hoje? Por exemplo, eu conheço relato de pastor que foi visitar uma ovelha e a ovelha tratou ele mal, né? Deu um café a ele lá de dias atrás. Aí o pastor relatou, nunca mais visita ovelha nenhuma. Ele ficou chateado por ser maltratado em visita. Aí, traumatizado e chateado com isso, ele deixa de visitar. Outros pastores já me relataram que não visita ovelha comum, que ele entende que a obrigação é visitar só a ovelha que esteja doente, né? Não visita qualquer ovelha, só visita se for doente. Se não tiver doente, não visita. É um conceito que ele tem, entendeu? Outros pastores, eles dividiram a igreja, porque ele tinha uma visão ministerial e tinha um grupo opositor que tinha outra visão ministerial, e ele lutou ali pela sua visão ministerial, sabendo, entendendo que aquilo era de Deus, e aí houve um racha na igreja. Por causa de quê? De ponto de vista, entendeu? Ponto de vista. Esse são os relatos comuns hoje de ovelhas dispersadas no dia de hoje. Né? Igrejas vazias, ovelhas que vão embora, que desistem do evangelho. São questões, vamos dizer assim, naturais do dia a dia. Você percebe a diferença? De hoje, as ovelhas dispersadas hoje, para as ovelhas dispersadas no passado, os motivos que as ovelhas hoje dispersam e os motivos que as igrejas que as ovelhas dispersavam no passado, ou seja, ovelhas liderados. Então a gente precisa fazer de maneira sábia muito bem essa distinção. Porque daqui a pouco vão comparar aos líderes de hoje aos líderes do passado.
Que lá era uma corrupção realmente severa, entendeu? E essas coisas, assim como acontecia no passado, também acontece hoje, claro que acontece, mas em um número muito mais reduzido. As brigas, as separações, as dispersões de liderados hoje são bem diferentes, na maioria dos casos, daquela realidade do passado. Porque naquela realidade do passado o negócio era terrível. Havia uma apostasia generalizada. As brigas de hoje, as separações de hoje, são muito mais por questões ideológicas, de ponto de vista diferentes. Brigas bobas que não eram para existir. Entendeu? Faz muita diferença isso. Então, cuidado quando você fizer uma aplicação, pegar um texto desse de Jeremias e querer comparar os dias de hoje com o dia do passado. Lá era muito mais complicado. Ok? Muito bem. Aí tem esse contexto, há uma exortação de Jeremias, né, de Deus por meio de Jeremias, para essa liderança do passado. Mas o texto aqui do capítulo, do versículo 1 até o versículo 8, também tem uma mensagem escatológica, mostrando que no futuro isso vai acabar, que Deus vai levantar realmente um líder, que vai fazer toda a diferença. Ou líderes, mas especificamente um líder. Isso é escatologia, isso é futuro, né? Isso é de um tempo escatológico, onde o povo vai ter um verdadeiro líder. Automaticamente, essa escatologia, essa profecia, vai ser usada também pelo falso profeta e, e pelo anticristo, porque eles irão se colocar como a realização dessa profecia. Tá vendo? Desde lá no passado, Deus falou que ia levantar um líder, papapá. Olha o líder aqui, esse sou eu. Só que aí haverá esse tempo onde é o tempo do gentio, é o tempo aonde vai surgir esse falso profeta. E só no tempo adequado vai vir realmente o líder, o grande líder, que é o líder de Deus. Ok? Outra coisa muito importante nesse texto aqui, o texto vai falar não só dos falsos líderes, né, a liderança que espantava as suas ovelhas, né, não cuidava dos seus liderados da maneira correta, vai falar também dos falsos profetas. Mas é de fundamental importância que você entenda que esse falso profeta aqui é no sentido de ele estar profetizando algo que não veio de Deus para ele. Não é que ele é um falso profeta. Até eu anotei aqui, nós vamos pregar sobre isso, eu espero pregar sobre isso. O título, uma mensagem com o seguinte tema: a falsa profecia do verdadeiro profeta. Então nós temos aqui um relato de falsas profecias de verdadeiros profetas. O que nós temos aqui, você precisa entender isso, que esse entendimento é de fundamental importância, porque isso que está acontecendo aqui no capítulo 23 ainda continua acontecendo de maneira muito abundante nos dias de hoje. Verdadeiros homens de Deus, verdadeiras mulheres de Deus, que buscam a Deus com sinceridade, que têm sede de Deus com sinceridade, mas que estão profetizando algo da sua carne, da sua psique, do seu coração. Isso é fundamental, importante para você entender. Eles não são falsos. Existem os falsos? Lá naquele passado existiam os falsos? Sim. Mas o contexto aqui mostra é que lá existiam muitas pessoas verdadeiras que estavam tendo sonhos carnais, sonhos que eram resultado da vontade do coração delas, porque os estudos mostram que realmente muitas vezes você sonha aquilo que deseja o teu coração. Está muito forte no teu coração, tá no grau de ansiedade muito grande. Você quer tanto aquilo, né, que você acaba sonhando. Entendeu? E aí, muitas vezes são desejos também inconscientes, que não está no teu grau do seu cérebro consciente, mas está lá no seu inconsciente. Né? Ou seja, se está no teu consciente, muitas vezes você nem percebe. Mas é muito forte. E aquilo brota, aquilo tem relação com o teu passado. Entendeu? E o inconsciente capta isso. Né? E a pessoa acaba sonhando. E ela sonha
simplesmente aquilo que deseja. Eclesiastes 5:3, né? Das muitas ocupações vêm os sonhos. Já falamos isso em outros capítulos. Então não temos aqui uma pessoa falsa, essencialmente falsa. Temos a pessoa que sonha, ela sonha um sonho real e ela acha que aquele sonho é de Deus. E ela proclama, só que não é de Deus. Outra coisa, nós temos aqui um contexto onde muitas dessas pessoas, na verdade, passaram a ter a concepção deísta de Deus. Existe aquela concepção que nós temos aprendido teísta e existe a concepção deísta. O teísta é aquele grupo de pessoas que acredita assim que Deus existe, que Ele é o único Deus, que Ele criou os céus e a terra e que Ele continua cuidando dos céus e da terra. O deísta também acredita em Deus, que Ele é o criador dos céus e da terra, mas ele acredita que Deus abandonou a sua criação. Ele deu corda no relógio e deixou esse relógio tocando sozinho. Só que vai chegar um momento que essa corda do relógio vai acabar, né? E vai dar ruim. O relógio vai parar. Porque para o relógio continuar funcionando de corda, ele precisa que alguém vá lá e dê corda. Então Deus já deu essa corda, falou, ó, se viram aí. E aí o relógio está trabalhando. E daqui a pouco vai acabar. A corda vai parar. E Deus abandonou, então é o caos. Bom, já que Deus nos abandonou, salve-se quem puder. Essa é a ideia que muitos tinham. Entendeu? Aí você tendo essa ideia de abandono de Deus, você acaba se corrompendo, você acaba vivendo um contexto de cadeia alimentar, onde o mais forte come, se alimenta do mais fraco. Salve-se quem puder. Então as pessoas tinham essa visão e andavam por essa visão. Outros, dentro dessa visão deísta, né, acabava tendo vontade de Deus voltar a falar com ele de novo, a falar com a visão, né? Ah, Deus, o Senhor nos abandonou, fale conosco, Senhor. Ah, eu não acredito que isso aí que o Senhor está falando para o Jeremias seja verdade, Senhor. Não é possível, Senhor. Tenha misericórdia. Aí naquela ansiedade acabava tendo sonho. Eu falei, Deus me respondeu, aleluia. Finalmente Deus encerrou o teu silêncio. Aí vinha aquele sonho maravilhoso e começava a divulgar. Olha o capítulo 23, versículo 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Então, de repente, ele teve um sonho e achou que o sonho de Deus foi maravilhoso. Finalmente Deus falou comigo, eu tenho que divulgar isso. E vai correndo falar. Eles estão sendo falsos? Não. Eles estão sendo iludidos pelas emoções dele, pelos sonhos psíquicos dele, pelos sonhos produzidos pela imaginação deles, pelo desejo do coração deles. Esse é o contexto. E esse entendimento é de fundamental importância, repito, porque isso tem acontecido em abundância nos dias de hoje. Muitas igrejas que vivem, que o gás da igreja, que a fogueira da igreja, o combustível da igreja, é justamente as profecias, os sonhos. Elas vivem em função disso. E aí, nessa ânsia, imagine, você está no meio, em um contexto, onde se você não fala língua estranha, se você não sonha, se você não profetiza, você não é valorizado. Percebe? Mas a pessoa quer ser usada por Deus. Ela está com sinceridade, ela está com sede de Deus. Pai, eu quero ser usado pelo Senhor. Né? Inconscientemente, na verdade, ela quer ser reconhecida no meio que ela vive. Porque se ela não tiver essas coisas, ela não vai ser reconhecida. Ela vai ser deixada de lado. Ela vai sofrer preconceito. Muitas vezes é uma pessoa negra. Muitas vezes é uma pessoa que não sabe nem ler nem escrever direito. É uma pessoa que não tem uma profissão. E ela entra para a igreja e ela vai de coração. E ela precisa ter espaço, ela precisa ser reconhecida. E aquilo começa a causar ansiedade nela. E ela está com o coração verdadeiro. E ela começa a perceber, consciente e inconsciente, que espaço ali
é para quem é usado por Deus. Para ter espaço, é preciso ser varoa de Deus. Para ter espaço, é preciso ter ser reconhecido como um profeta de Deus. Em outras palavras, indiretamente é isso que as pessoas acabam aprendendo. Para você subir aqui no púlpito, para você ser reconhecido, ter autoridade no nosso meio, você precisa ser uma mulher de Deus. Você precisa ser um homem de Deus. As pessoas, direta ou indiretamente, acabam concebendo isso. E na ânsia de querer ser usada por Deus, de querer ser usado por Deus, e vivendo num ambiente onde só tem espaço para quem é usado por Deus, muitos acabam tendo sonhos, muitos acabam tendo visões, que não são visões que eles inventaram, mas são visões que o seu psique, que é sua vontade, produziu por meio de sonhos ou da própria visão mesmo propriamente dita. Na maioria das vezes não tem nem sonho e nem visão. Na maioria das vezes tem o pulsar do coração, é o coração que pulsa diferente, aí a pessoa, é Deus que está falando no meu coração, é Deus que está falando. E aí muitas vezes, simplesmente pelo pulsar do coração, né, que é enganoso, como diz a palavra, a pessoa acredita que é de Deus e começa a profetizar e a falar. Aconteceu lá no passado de Jeremias e acontece nos dias de hoje. É só ler, pesquisar, analisar Jeremias capítulo 23, especialmente versículo 21. É só ler, analisar Jeremias capítulo 14, versículo 14, que vai falar sobre a mesma coisa. Vários outros textos, mas analisa aí Jeremias 23, 14, o Jeremias 23, capítulo todo, tá? Todo o capítulo. Mas analisa aí, especialmente o versículo 21, e depois analisa o capítulo 14, versículo 14, e pesquise, você vai encontrar essa realidade aí. E esse entendimento é de fundamental importância, para você não se enveredar, se deixar se enganar por suas emoções, pelo seu coração, por sua vontade, como também se proteger daqueles que, apesar de terem bons corações, se deixam enganar por isso. É por isso que a Bíblia fala em João, né? 1 João, né? Examinai os espíritos. Então, um homem que acredita nas revelações de Deus, porque existe em si a revelação de Deus, existe sim os sonhos de Deus, como diz Joel 2:28. Existe o verdadeiro, existe o falso e existe o humano. O falso é aquele que sabe que está falando falsidade, mas existe aquele que é humano, que pensa que está falando a verdade, profecias de Deus, mas está falando na verdade do seu coração, do seu psique, da sua vontade. Percebeu? Então, de fundamental importância ter esse entendimento. Então, essa é a ênfase que eu gostaria de dar nesse capítulo 23. Né? Poderia falar outras coisas, né? Mas a ênfase é essa. Aqui no versículo 23, capítulo 23, versículo 23, fala um pouquinho sobre essa questão do deísmo, né? Indiretamente fala do deísmo, né? Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe, ou seja, Deus é imanente, como ele é transcendente. Só que naquele contexto, muitas pessoas, não, Deus agora está sendo só transcendente. Ele abandonou a sua criação. Não, eu sou transcendente sim. Tem coisas que você não vai conhecer, eu não vou me revelar a você, eu não vou deixar você me conhecer. Tu vai ficar abandonado em algumas coisas que eu não quero que você conheça, mas eu também sou Deus desperto. Tem coisas que eu revelo sim. Então eu estou perto e estou longe ao mesmo tempo. É isso que está dizendo aqui. Não, não é deísmo não, tá? Não. Mas também não é totalmente teísta. Ou seja, ele se revela parcialmente. E ele se coloca ausente também. Eu não posso nem falar que ele se coloca ausente parcialmente, porque a ausência dele é muito maior que a sua presença, no sentido porque ele se revela pouco para nós. A essência dele está muito mais oculta e ele se revela pouco para nós. Eu costumo dizer que o que Deus se revela para nós é, assim, mal comparando, é a cutícula dele. Deus deixa a gente conhecer um pouco da cutícula dele.
Porque o corpo dele, vamos dizer assim, mal comparando, o corpo dele todinho, ele é oculto, né? No sentido de espiritualidade, da pessoa que ele é, vamos dizer assim. O corpo foi mal, é péssima comparação, mas estou tentando me fazer entendido. No sentido espiritual, na realidade espiritual dele, que eu estou chamando de corpo espiritual, ele só se deixa revelar pela cutícula. Entendeu? Então ele se revela pouco, mas ele se revela. E o pouco que ele se revela é suficiente. Então esse pouco mostra que ele não abandonou a sua criação. Ele fez o relógio, que é o mundo, ele dá corda no relógio e ele continua dando corda. Ele não abandonou, ok? E aí muitas pessoas acabaram entendendo isso e começaram a ter sonhos, a profetizar. Não, Deus nos abandonou, então vamos ver aqui o que vai. Aí daqui a pouco, Deus finalmente me respondeu, vai, eu vou sair correndo para revelar, né? Percebeu? Aí outros, sabendo que Deus, entendendo que Deus abandonou completamente, salve-se quem puder. Aí começou a se enveredar por falsas profecias, né? Falsos sonhos. Alguns realmente fizeram, mas a maioria fizeram achando que estavam sendo usados por Deus, ok? E aí o capítulo 23, versículo 28 até o 32 também fala um pouquinho mais sobre isso, entendeu? Dessa questão dessas pessoas que profetizavam aquilo que não era de Deus, apesar de serem verdadeiros profetas. E aqui o capítulo 24, né? Mais uma vez Deus usa uma comparação com um cesto de figos, né? E, e a explicação desse cesto de figos está no versículo 8. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são, não se pode comer, assim tratarei as Edequias, reis de Judá, diz o Senhor, e seus príncipes, e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra, como aos que habitam na terra do Egito. Então, há dois cestos, e há aquele cesto podre que não serve para nada. Quem são os figos podres? Melhor, há dois cestos. São dois cestos, havia dois. Há cesto com figos bons, há cesto com figo ruim. Os figos ruins, são os líderes, é o rei Zedequias, o profeta, toda aquela turma aí que se enveredaram por esse caminho errado. Ok? Mas há sempre um remanescente, não é isso? E aí, nos remanescentes, dar-lhe-ei, versículo 7, coração para que me conheça. Tá vendo? Minha oração. A nossa oração deve ser essa. Senhor, eu quero ser esse remanescente. Eu quero que você me dê um coração para que eu possa te conhecer. Senhor, desvenda os meus olhos, como diz o salmista. Eu quero ver. Faça isso, Senhor, em nome santo de Jesus. Então, Deus é aquele que usa ilustrações, comparações, e nós devemos também usar ilustrações e comparações, ferramentas suficientes para que possamos transmitir a palavra do Senhor. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.